18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix FM. Boa noite. Cid Soares na área, hein? Boa noite mais uma vez. Bem-vindos a mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos, Carlão. Mix. Olha aí, ouvinte, lembrando a sua participação pelo nosso WhatsApp, a sua linha direta aqui com o programa 18 horas. Participe conosco até às 7 da noite. O WhatsApp é o 994887592. Anote aí e participe, hein? Claro, nós queremos saber sua opinião, né? O que você pensa sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas. Mande um alôzinho pra gente, vamos junto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Deputado diz que a empresa acusada de corrupção vai receber 11 milhões de reais do governo Wilson Lima antes de realizar os serviços. Presidente Lula retira os parques de Anavilhanas e Jaú no Amazonas do programa de privatização. Prefeito Davi Almeida abre o ano letivo das escolas municipais. Na reabertura dos trabalhos na Câmara dos Vereadores, o prefeito Davi Almeida faz balanço e promete ano de realizações. Deputado propõe CPI para investigar o caos no sistema de saúde do estado. Mix. Muito bem, esses e outros assuntos, os destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Legal, mais uma edição do 18 horas no ar, valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp. 6h04. 18 horas. E aí, a privatização da gestão do sistema de saúde do estado já está provocando reações. O deputado Wilker Barreto denuncia que o instituto acusado de corrupção no Rio de Janeiro e na Paraíba foi contratado para gerir o hospital em Lábrea e vai receber de cara 11 milhões de reais do governo do Amazonas antes mesmo de começar a prestação dos serviços, hein, Cid? O Wilker Barreto questiona o fato de o governo ter dinheiro para depositar no caixa do Instituto Positivo Social e deixar de pagar médicos e demais trabalhadores da saúde, alegando falta de recursos. Vamos aos detalhes, bem mais detalhes, né? Com Odinei Araújo. A contratação do Instituto Positivo Social envolvida em irregularidades em outros estados para gerir o Hospital de Lábrea foi tema de discussão hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. A informação divulgada essa semana pelo 18 horas dá conta de que o Instituto esteve envolvido em denúncias de pagamento de propina no governo do Rio de Janeiro e também em casos de corrupção no governo da Paraíba. O deputado estadual Wilker Barreto repercutiu a informação do 18 horas para questionar a lógica da contratação de entidades privadas para gerir hospitais públicos no Amazonas. Um dos questionamentos do deputado é com relação à fala do governo de não ter dinheiro para pagar os servidores da saúde, mas ter dinheiro para depositar 11 milhões de reais no caixa do Instituto. O Estado não tem dinheiro para pagar os servidores, mas a OS, olha o detalhe do contrato ali. Se conseguir dar o zoom, por favor, técnica. Na assinatura do contrato precisa depositar 11 milhões na conta da OS. Ora, se o Estado tem 11 milhões para depositar na conta da OS na assinatura do contrato, o porquê que não pega esses 11 milhões e regulariza a situação do Hospital de Lábrea? O problema do Hospital de Lábrea é falta de recurso. Se fosse pelo menos para a ONG entregar o dinheiro dela. Não, deputado, a OS vai entrar com 11 milhões de reais do seu caixa. O dinheiro, deputado João, é nosso. O contrato do governo do Amazonas com a entidade privada que vai gerir o Hospital de Lábrea é de mais de 42 milhões de reais. O deputado Wilker Barreto também questiona o fato de o governo do Amazonas contratar uma entidade com denúncias de envolvimento em corrupção. Eu não sei como isso passa no processo de seleção da Secretaria de Estado da Saúde. Qual dos princípios básicos para você contratar? É a probidade. Empresas sérias, mesmo sendo contra a OS, mas tem que ser séria. Olha aí, presidente. Essa organização já é alvo, vai passando técnica,
de incoerências administrativas em outros estados. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas está pedindo esclarecimentos da Secretaria de Saúde do Estado sobre a troca da gestão estadual por organizações sociais, como é o caso do Hospital de Lábrea e do 28 de agosto em Instituto Dona Lindu. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, é muito claro, é muito simples dizer que esse contrato é realmente um absurdo, é um contrato escandaloso, é um contrato totalmente sem noção. Um instituto cheio de rolo, envolvido em inúmeras denúncias de irregularidades, ou seja, sujo, alvo de operação da Polícia Federal, ganhar aí milhões para gerir hospital aqui no Amazonas. É realmente inaceitável. E o Wilker Barreto tem toda a razão. Por que não usa o dinheiro direto? Isso deve ser investigado a fundo, com certeza, e com certeza também vão encontrar aí coelho nesse mato, ou seja, vão encontrar irregularidades, com certeza. Esse é mais um daqueles atos, né, criminosos, enquanto médicos e outros profissionais da saúde estão com os pagamentos atrasados. O governo do estado distribuindo milhões para uma empresa totalmente desqualificada, inidônea, comprometida até o pescoço com irregularidades, com a corrupção. Os órgãos de controle devem agir rapidamente, fiscalizar esse contrato e dar transparência a tudo que está acontecendo, porque é totalmente suspeito. Mix. Agora são 6h09, você no melhor Mix do Brasil, e os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do 18 horas. Hoje, inclusive, foi a abertura oficial do ano letivo de 2024 nas escolas da Prefeitura de Manaus, olha aí. E quem comandou a solenidade foi o prefeito, o próprio prefeito Davi Almeida. Pois é, o evento aconteceu na Escola Municipal Jarlesses Aranza, na Avenida Coronel Sávio Belota, Novo Aleixo, zona norte da capital. O repórter André Meireles acompanhou tudo e tem mais informações. André, com você. Alunos das redes municipal e estadual voltaram às aulas para o início do ano letivo de 2024 nesta quarta-feira no Amazonas. Ao todo, são quase 400 mil estudantes em todo o estado. Em Manaus, o evento aconteceu na Escola Municipal Jarlesses Aranza, na Avenida Coronel Sávio Belota, no Novo Aleixo, Zona Norte. Para o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve no local, a capital está preparada para alcançar bons índices no sistema de avaliação da educação básica do governo federal. Nós avançamos bastante, melhoramos as estruturas da prefeitura, a CEMED fez um programa de reestruturação dos prédios fantástico, mais de 330 prédios reformados, ampliados, também inaugurados, né, novas escolas, e isso está nos dando a oportunidade também de melhorar o conteúdo pedagógico, melhorando a questão salarial dos professores. Pagamos o terceiro melhor salário do Brasil para os professores da educação fundamental de Manaus, e a nossa expectativa é de que, com todos os programas que forem implementados, Manaus possa alcançar um bom resultado na avaliação do SAEB. Com o tema Educação que Transforma e Muda Vidas, a Rede Municipal de Educação inicia o ano letivo com mais de 240 mil estudantes matriculados em uma das 507 unidades de ensino. Dulce Almeida, secretária da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, ressaltou o salto de qualidade obtida pela rede municipal no ano de 2023. É uma satisfação muito grande, principalmente ver que agora estamos começando a colher o resultado do nosso projeto, Programa Educa Mais Manaus, que aplicamos no 5º e 9º ano. Só aqui nessa escola houve um crescimento de 5 vezes mais alunos aprovados que saem do 9º ano para o ensino médio, para irem para as escolas federais, as escolas que têm curso técnico, que são aquelas mais procuradas, né? Nós temos hoje o prazer e a grata satisfação de dizer que aprovamos no 9º ano 225 crianças para o IFAM e para Matias Maquiline, com uma lista de reserva ainda de 190 crianças. Isso é um crescimento que a gente nem pôde quantificar. O governo do estado também realizou a abertura oficial do ano letivo da rede estadual de ensino
ensino. No evento, que aconteceu na Escola Estadual Governador Melo e Póvoas, na zona oeste da capital, foi anunciada pelo governador do estado, Wilson Lima, a inauguração de novos laboratórios de robótica, além da ampliação da oferta do ensino bilíngue no estado. Estamos também ampliando o ensino bilíngue, o ensino tecnológico, para que os nossos alunos estejam cada vez mais preparados para enfrentar o mundo real e, sobretudo, para enfrentar o mercado de trabalho. Então, essas são algumas das ações que a gente tem implementado e o resultado disso tem sido muito positivo. De acordo com o governo, as aulas do projeto Jovem Bilíngue vão ser realizadas uma vez na semana, no contraturno do horário escolar dos alunos selecionados durante 3 anos. Para concorrer a uma vaga do projeto, os alunos devem atender aos requisitos básicos, como ter idade mínima de 14 anos e estar cursando a primeira série do ensino médio regular. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6 horas 13 minutos em Manaus, 18 horas no ar, e a Assembleia Legislativa do Amazonas retomou hoje o uso de máscaras e outras medidas sanitárias. Atenção, hein? Uso de máscara e outras medidas sanitárias após o aumento de 100% de casos de Covid no nosso estado. É sério. Isso para proteger a saúde dos servidores e visitantes do Legislativo Estadual, hein, Sidney? E os servidores aí com sintomas gripais devem ser encaminhados para testagem de Covid na própria sede da Assembleia. Vamos aos detalhes aí com Odineia Araújo, que está de volta. Odineia. Comunicado enviado aos servidores da Assembleia Legislativa do Amazonas informou a retomada de medidas sanitárias de prevenção à Covid a partir dessa quarta-feira, devido ao aumento de 100% nos casos da doença no estado na última quinzena de janeiro. As medidas sanitárias de prevenção, orientadas pela Diretoria de Saúde da Casa Legislativa, pretendem evitar a propagação da Covid entre os servidores. No comunicado, o diretor de saúde, Arnoldo Andrade, pede a colaboração dos setores para informar casos de servidores com sintomas gripais. Quem estiver com os sintomas deve ser encaminhado para a testagem de Covid no Centro Médico Luiz Carlos Avelino, no próprio complexo da Alean. A Casa Legislativa também determinou o uso de máscaras para pessoas com gripe. Ainda conforme o comunicado, alguns casos de Covid já foram detectados na Assembleia Legislativa. O 18 Horas tentou falar com o diretor de saúde da Assembleia Legislativa, Arnoldo Andrade, mas até o fechamento da reportagem ele não enviou resposta. A presidente da Comissão de Saúde da Casa Legislativa, a deputada Maiara Dias, falou do aumento de casos de Covid no Amazonas e citou inclusive o caso da portaria do 28 de agosto, que na semana passada informou a destinação da UTI do 5º andar da unidade de saúde para os casos graves de Covid. O Covid tem aumentado bastante, o número de casos, já foram mais de 660 casos notificados agora, dia 31 de janeiro, no último boletim da FVS. E existiu até uma portaria que saiu agora essa semana, já deixando todo o 5º andar do 28 de agosto destinado à UTI do Covid. Isso me deixou realmente muito preocupada. Depois a portaria foi revogada, mas isso nos traz mais uma vez a lembrança de tudo que aconteceu após o Carnaval de 2020. Então vamos ter atenção maior nesse Carnaval, evitar um pouco as aglomerações. Quanto ao retorno das medidas sanitárias contra a Covid na Assembleia Legislativa, o comunicado diz ainda que as ações de enfrentamento já prevêem uma maior demanda de testagem por conta do período pós-carnaval, já que é um período de grande aglomeração. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora são 6 horas e 16 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. E olhem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, retirou 19 unidades de conservação do Programa Nacional de Desestatização. E entre elas estão os parques nacionais de Anavilhanas e Jaú, aqui no estado do Amazonas. O decreto com a medida foi publicado hoje, no Diário Oficial da União. Pois é, esse documento revoga nada menos que 4 decretos assinados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que incluíram as unidades de conservação
no Programa Nacional de Desestatização, no Programa de Parcerias de Investimento, Carlão. Olha, Cid, as unidades de conservação retiradas do PND e mantidas no PPI mantêm a possibilidade de autorização de concessões. E é esse o caso de 9 parques nacionais e também de 2 florestas. 18 horas. Agora são 6h17, nós seguimos agora e vamos direto para Brasília, capital federal, e nós vamos, chamar o nosso correspondente nacional, Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Cadu, boa noite. Olha só, o governo Lula edita medida provisória que isenta de imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos. Será se procede essa informação? É real isso aí, Cadu? E já tá valendo? Boa noite, Cadu, direto de Brasília. Agora tá valendo, Carlão. Boa noite pra você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Cadu. Boa noite, querido. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Ô, Carlão, ontem à noite o governo federal publicou a medida provisória que faz o ajuste na tabela do imposto de renda à pessoa física, que garante aí a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. E se é medida provisória, tem efeito imediato, mas aí vai precisar do aval do Congresso Nacional para ser permanente, para durar o ano inteiro. O parlamento deve em breve discutir e votar essa matéria, fazer algumas modificações a pedido do governo, mas por enquanto está segura essa questão da isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. Mas o fato, Carlão, é que quem recebe até 2 salários mínimos não vai ter o imposto de renda deduzido no contra-cheque. Esse era o principal medo que a gente falou há uns dias atrás. Sim. O parlamento, essa medida aí vai beneficiar diretamente, segundo informações do governo, 2 milhões de pessoas. E aí vem a pergunta: outras faixas de renda vão ser beneficiadas? Não. O governo manteve as demais faixas de renda e as regras do imposto, tá? Isso, claro, desagrada aqueles que recebem mais, né? O povo da classe média segue decepcionado com o governo Lula, né? Que se recusa a fazer a correção da tabela do imposto de renda. Então, isso é um alerta feito inclusive pela Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil. As pessoas até dizem, né, Carlão, que a classe média é quem carrega o piano do país, e quem paga, né, as contas das políticas públicas do governo, não só dos anteriores. Essa questão aí do reajuste da tabela do imposto de renda é uma questão que acompanha vários governos anteriores, né? Agora, o governo diz que essa nova regra, que foi publicada hoje, vai beneficiar 16 milhões de pessoas. Por quê? O imposto é progressivo. Quem ganha 5 mil de salário, por exemplo, não vai pagar o imposto sobre a parcela que corresponde ao teto de isenção, que no caso é 2.824, que é o valor de 2 salários mínimos. A incidência do imposto vai variar sobre o restante do salário, o valor correspondente aí para chegar até 5 mil reais. Portanto, Carlão, o presidente Lula cumpriu essa palavra dele, né, de corrigir o erro que o governo cometeu. A gente sabe que foi um erro aí, a falta de alinhamento entre 2 políticas públicas, no caso, o reajuste do salário mínimo e a isenção do imposto de renda. E não é isenção, né, é um ajuste do imposto de renda, né? Sim. Porque ele deu um desconto para se chegar até o valor de 2 salários mínimos, não foi uma correção. Agora vamos ver quando é que o governo, de fato, né, Carlão, vai isentar quem recebe até 5 mil reais, porque essa aí foi a promessa de campanha do então candidato Lula, né? Então vamos ver até quando isso vai acontecer. Claro que a saída, sem dúvida, vai ser corrigir de fato a tabela do imposto de renda, não é mesmo, Carlão? Volto com você. Muito bem, Cadu. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, voltou a ser alvo do Centrão. Como é que tá essa situação aí? Isso mesmo, Cid. A ministra Anísia Trindade, ela está sob os olhos da classe política, viu? Enfrentando esse desafio aí de combater a dengue, né? Que está crescendo em diversos estados. Existe, inclusive, a possibilidade de se decretar estado de emergência em todo o país, Cid. Mas essa possibilidade, por enquanto, está sendo descartada. Então, Anísia Trindade está enfrentando esse momento e também está ali sob os olhos da classe política, com o cargo dela está sendo cobiçado, né? A Anísia Trindade sempre
esteve ali sob os olhos de quem quer tomar o cargo dela, né? Principalmente os partidos de centro, o centrão, como a gente fala. O Progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, vem batalhando nos bastidores para assumir o comando do Ministério da Saúde, porque é uma pasta que tem muitos recursos, Cid, que podem ser geridos, podem ser direcionados conforme as diretrizes políticas do partido e não dentro de critérios técnicos. Os partidos vêm reclamando aí que o governo, ele está até empenhando dinheiro, ele está dizendo que está anunciando aí que vai liberar dinheiro para as emendas parlamentares, mas o dinheiro não cai na conta a pedido dos partidos. Então, os partidos, eles acham que o governo está fazendo ensaios, está enganando os partidos, então eles querem tomar para si o partido para fazer a gerência desse dinheiro. O partido não, o Ministério da Saúde, no caso, né? E o presidente Arthur Lira, que agora está de briga com o presidente Lula, né, por causa de dinheiro, de mais espaço no orçamento, o Arthur Lira decidiu partir para cima da Nízia Trindade, da ministra, né, cobrando dela explicações sobre o repasse de recursos para a saúde aos municípios. Ele entrou com um ofício pedindo explicações, inclusive um teor do texto bem rigoroso, exigindo explicações dela sobre por que o Ministério da Saúde não está repassando recursos para a saúde básica dos municípios. O Arthur Lira disse que o Ministério está atrasando o repasse por causa de burocracias excessivas, que na avaliação dele o sistema de acompanhamento não é transparente, mas tudo isso, Cid, é porque ele decidiu ir para o confronto direto com o presidente Lula, tá? Na verdade, Cid, essa briga entre Arthur Lira e o presidente Lula não tem nada a ver com transparência, não tem nada a ver com democracia, não. Tem a ver com poder e com dinheiro, tá? E tem a ver com a harmonia, Cadu, entre os poderes, ou não? Não tem a ver, não. Não tem a ver. Isso daí é briga de poder. Porque, o Carlão, vou explicar uma coisa para você. Existe na Constituição que os parlamentares, o Congresso Nacional, têm direito a uma fatia do orçamento público. Só que o Congresso Nacional, no sentido de oferecer em troca governabilidade, apoio ao governo, ele vem aprovando leis aumentando essa fatia. Então, Arthur Lira, ele está exigindo mais e mais recursos para atender as suas bases políticas. Sim. Isso não tem nada a ver com a harmonia entre poderes, isso tem muito a ver com poder. O Arthur Lira, ele está no último ano do mandato dele de presidente da Câmara, Carlão. Ele precisa do apoio do governo para eleger o sucessor dele, ele precisa do governo para que tenha recursos para disputar lá em 2026 o governo de Alagoas. Então ele sabe que o governo já está empurrando ele para fora do barco. Sim. Então é um momento difícil porque já está sendo estudada a sucessão, a nova disputa pela presidência da Câmara. O governo sabe que o Lira, ele é sempre o expediente dele é sempre no toma lá da cá, né? Ele oferece condições, ele é a doença e ele é o antídoto, né? Ele cria a dificuldade e também ele cria a solução. Né? Exatamente. Então, é uma situação terrível e o governo está querendo colocar já os seus aliados na direção da Câmara. É o processo político, mas a forma como Arthur Lira trabalha é uma forma venal mesmo, de muita chantagem. Isso daí realmente desarmoniza o Congresso, a Câmara e o governo. Agora, falando em presidente Lula, Cid, Carlão, eu separei pra gente ouvir, mudando de assunto, tá? A gente ouviu um trecho de uma fala de hoje, agora à tarde, do presidente Lula, que chamou a atenção de todo mundo, viu? Ele fez um discurso, ele tá lá no Rio de Janeiro, fez um discurso ali, e ele disse que nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral. Pois é, isso pegou bem mal, hein? Vamos ouvir? Vamos lá. Mais uma pérola aí, né? O Brasil sempre foi um país governado por gente que não tinha apreço pela educação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tinha que estudar, tinha que trabalhar. Há 2 séculos atrás, tinha que cortar cana, ou tinha que ser escravo, tinha que trabalhar por senhor de engenho. Depois veio a política industrial, veio, primeiro a agricultura, a grande profissão era carpinador de café, era colher café com a mão. Então, depois veio o corte de cana com máquina e agora trabalhar em fábrica.
Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Você está ouvindo 18 horas. Querido Cadu, nós ouvimos aí o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem comentários, né, Cadu? Mas comente aí, comente. Você se coloca na saia justa, né? Comente, porque eu prefiro ficar na minha aqui, vai lá. Mas olha, o Carlão, Sim. é a segunda ratada dele, né? Teve aquela primeira, eu não sei qual foi a pior, se foi aquele que ele puxa daquela moça negra, né? Que ele diz, cara, essa aqui bate tambor, né? Essa aqui gosta de bater tambor. Nada a ver, né? Apesar do alinhamento do presidente Lula com as pessoas que seguem religiões de matrizes africanas, isso não dá o direito a ele de falar dessa forma pejorativa, né? Porque né? Exatamente. E agora, eu puxei um pouco mais a fala dele pra gente ter, ele cometeu a mesma gafe do Bolsonaro na época. Ele tentou dizer uma coisa e fala outra, né? Ele tentou sincerão, dizer que as pessoas... Quer ser sincerão demais, né? Então sei lá qual é. Ele tentou dizer que as pessoas, o trabalhador precisa estudar mais para ter mais, para conquistar mais, mas ele fez uma relação muito triste ali, né? Dizendo que, olha, eu tava até brincando com os colegas. Quando eu era office boy, eu acho que eu namorava mais. Eu ganhava menos de um salário mínimo e namorava mais. Então não tem nada a ver essa justificativa. Mas olha, é isso. A gente puxou essa fala do presidente aí, que foi mais uma gafe dele aí. Deixa pra lá. Cadu, olha só, tem mais destaque, alguma coisa interessante aí que você queira destacar para os nossos ouvintes, Cadu, pra gente fechar a sua participação hoje, queridão? Ô, Carlão e Cid, olha, o presidente Lula, falando nele, né? Ele, na semana que vem, ele vai retomar a agenda de viagens internacionais. O Itamaraty fez uma coletiva hoje para informar que ele vai cumprir a agenda no Egito, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, e também na Etiópia, entre os dias 16 e 18, também desse mês. Então, ele suspendeu aquelas viagens domésticas, as viagens pelos estados para fazer, para discutir eleição, né, para se estar mais próximo de suas bases políticas. Então ele suspendeu por enquanto para retomar essas viagens pela África. Então, por orientação do Itamaraty, ele está seguindo essa agenda internacional. Agora, outro assunto que chamou atenção aqui no Congresso Nacional foi a questão do PERSE. O PERSE é um programa de financiamento para eventos, para empresas que atuam no setor de eventos. O ministro da Fazenda, ele fez um alerta de que esse programa PERSE de financiamento, ele estaria sendo usado para lavagem de dinheiro, que empresas que não têm nada a ver com eventos tiveram acesso a esse programa e começaram a utilizar esse dinheiro de forma ilícita. E aí o setor, o Congresso Nacional, parlamentares principalmente da oposição, fizeram um movimento agora à tarde contra a suspensão do PERSE. O Congresso Nacional pede que o programa faça um ajuste, mas que não deixe de financiar os setores de eventos, principalmente nesse momento de carnaval. Volto com vocês, Carlão e Cid. Perfeito. Obrigado, Cadu. Valeu, gente. Um abração. Valeu, tchau. Cadu. Até amanhã, hein? Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas que o comércio de Manaus fechou 2023 com 3% de aumento nas vendas. Isso é bom, hein? Detalhes em instantes para você aqui no 18 horas. Mix. Agora conferindo o tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Previsão aqui para a nossa capital, aqui para Manaus, com Cid Soares. Previsão do tempo. Ó, pra amanhã não muda muita coisa não, viu, Carlão? Vamos ter um dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, tal qual como foi hoje. Temperatura mínima 25%, ou melhor, 25 graus, e a máxima de 32 graus. Possibilidade de chuva de 83% a 15 milímetros, e a umidade relativa do ar vai ter uma mínima de 65% e a máxima de 94%. É isso. Mix.
Olha lá, o nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando agora a marca no Porto de Manaus para 21 metros e 50 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O pico do El Niño na temporada 2023-2024 pode já ter acontecido, o que inicia o processo de enfraquecimento do evento climático. Segundo os meteorologistas, o início de perda de força do fenômeno foi detectado a partir da análise da temperatura da superfície do mar, Cid. Pois é, mas apesar do fenômeno ter atingido um pico e entrar em fase de enfraquecimento, os efeitos do El Niño devem continuar a ser sentidos aqui no nosso país. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A medição da temperatura da água no Pacífico Equatorial Centro-Leste é usada oficialmente para constatar a presença do El Niño e a sua força. E a avaliação mais recente da temperatura do mar confirmou 1,7 graus positivos, indicando que a água está 0,4 graus mais baixo do que os valores registrados na mesma região em novembro do ano passado. Com isso, o Departamento Americano, que mede as águas do oceano, apontou que o El Niño já atingiu seu pico e começa a perder força gradualmente. Isso leva a um cenário que caminha para a neutralidade, sem fortes influências de El Niño e Laninha no segundo trimestre desse ano. Mas, de acordo com a meteorologista Andréa Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia, apesar de o El Niño ter atingido seu pico e entrar em fase de enfraquecimento, os efeitos do fenômeno devem continuar a ser sentidos no país. O El Niño, ele afeta diretamente nas questões de chuva, só que a partir de fevereiro ele já começa a perder a intensidade dele. Isso não significa que ele ainda não vai estar influenciando. Sim, ainda persiste a influência dele em fevereiro, ele começa a perder a intensidade dele, mas ele segue pelo menos até o outono de 2024. Aí teremos a fase neutra, é quando não há a influência nem de El Niño ou de Laninha. Com isso, segundo a meteorologista do INMET, Andréa Ramos, as chuvas em fevereiro na região devem ficar na média. Apenas a parte noroeste da região deverá ter chuvas abaixo da média em fevereiro. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h34, você no melhor mix do Brasil. E olhem, o comércio varejista do Amazonas encerrou 2023 com um crescimento aí bastante positivo de 3,1% nas vendas. O desempenho, inclusive, é acima do registrado em 2022, que foi de 2,2%. Já foi bom, né, Cid? Melhorou um pouco mais. Pois é, o resultado colocou o Amazonas na 8ª posição nacional entre os estados com maiores índices de crescimento. E quem está de volta aqui é o repórter André Meirelles, que tem mais informações. Boa noite, André. Então, o desempenho do comércio surpreende, de fato? Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também pelo YouTube. Sim, Cid, surpreende sim. Isso é o que revelou a pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e foi divulgado hoje, né? Segundo a pesquisa, em dezembro de 2023, o volume de vendas do comércio varejista amazonense foi aí de 1,5%, né? Frente a novembro, na série com ajuste sazonal. E na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o desempenho do comércio varejista aqui no estado foi aí de 3,2%, né? Isso, quem vai explicar pra gente, que trouxe todos esses detalhes aqui, que traz agora todos esses detalhes, é o chefe de disseminação do IBGE aqui no Amazonas, Luan Rezende. Vamos conferir. Em dezembro, o comércio local teve bom desempenho, tanto na comparação com o mês anterior, quanto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso ajudou no crescimento anual das vendas do comércio e fez o estado fechar o ano com 3,1%. O resultado foi maior que o ocorrido em 2022, quando o registro de aumento foi de 2,2%. O resultado anual colocou o comércio amazonense na 8ª posição entre aqueles que tiveram crescimento de vendas em 2023. O comércio ampliado, que agrega além do comércio normal as vendas de veículos, peças e materiais de construção, cresceu 3,4%
em 2023, indicando que esse tipo de comércio teve melhor performance que o comércio local em termos de vendas. A média móvel trimestral terminou o ano positiva, embora com uma variação pequena. Mesmo assim, indica boas perspectivas para as vendas dos próximos meses. 18 horas. Cid, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí do Luan Rezende, ele que é o chefe de disseminação do IBGE aqui no estado do Amazonas, falando aí sobre esse desempenho no comércio que fechou aí o ano de 2023 com um bom desempenho, né? Agora, sobre em nível nacional, no Brasil, as vendas tiveram retração de menos 1,3% em relação ao mês anterior, já na comparação com o mesmo mês. Isso no ano lá de 2022, a melhora foi de 1,3%, né? Então, essa comparação de 2023 para 2022 sempre está trazendo o ano de 2023 à frente do ano de 2022 com melhoras, né? No ano, o comércio brasileiro elevou aí as vendas de 1,7% e o mesmo resultado se repetiu na variação acumulada em 12 meses, né? Nessa comparação que é feita. Entre as unidades da federação, o Amazonas teve o 7º melhor resultado do mês de dezembro quando comparado ao mês de novembro, né? A melhor posição coube ao estado de Alagoas, ficou aí que teve esse crescimento de 3,5%. Já o pior desempenho do mês ficou com o Espírito Santo, que teve queda aí de menos 14,3% na economia ali do estado. No acúmulo do ano, o estado de Tocantins ficou na liderança em crescimento de vendas com 11,6%. Por outro lado, a Paraíba foi aquele onde o comércio teve o pior desempenho em 2023, menos 9,3%. Essa foi a queda, então, na economia de 2023 em comparação com o ano de 2022. E a expectativa aí para esse ano, né, segundo também especialistas e economistas, também através dessa pesquisa do IBGE, que para 2024, esse ano também pode haver uma melhora, já que está terminando aí aquele período de seca, vai começar o período de cheia e já está sendo também feito todo um planejamento, né, por parte aí das autoridades competentes para que possa trazer o ano de 2024 que seja positivo aí para o comércio. Cid, Carlão. Que bom. Obrigado, André Meirelles, por mais uma participação. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais de 500 mil mulheres do Amazonas participam do programa Dignidade Menstrual do governo federal. É isso mesmo, Carlão. Essas mulheres em vulnerabilidade podem pegar absorventes de graça nas farmácias populares. 16 municípios do estado estão neste programa e quem nos traz os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Os dados atualizados do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual foram divulgados nesta segunda-feira pelo governo federal. A ação, que está presente em mais de 4.600 municípios, oferece absorventes gratuitos a mulheres de 10 a 49 anos na farmácia popular. Aqui no Amazonas, 517 mil mulheres em situação de vulnerabilidade podem retirar os absorventes de graça em 69 farmácias populares de 16 municípios. Para a professora e ativista dos direitos humanos e das mulheres, Franci Júnior, o programa é extremamente importante e crucial por garantir o acesso a produtos de higiene básico. Isso não apenas promove a saúde feminina, prevenindo infecções, mas também contribui para a equidade de gênero, permitindo que as mulheres participem plenamente na sociedade, incluindo na educação e no trabalho, sem serem impedidas por barreiras relacionadas à menstruação. Além disso, ajuda a combater a discriminação associada à menstruação, promovendo a conscientização e a normalização do ciclo menstrual. Ainda conforme Franci Júnior, que também é professora na rede pública de ensino, algumas pessoas acham que esse programa é inútil, mas ele vai permitir que as alunas não faltem mais durante o seu ciclo menstrual. Sei de muitas alunas que no período da menstruação são impedidas de frequentar a escola, pois não há recursos financeiros para comprar os absorventes. E digo, nem sempre
sempre o ciclo menstrual é de 3 dias, né? E sim, ele se estende para 5, 7 e às vezes nós temos adolescentes, jovens, mulheres que chegam a ficar menstruadas por 15 dias. Imagina, cada pacote de absorvente vem em média desses pacotes maiores 36 absorventes. Uma mulher, ela não passa com uma fita de absorvente o dia inteiro ou uma manhã inteira. Com isso, normalmente a mulher precisa de mais de um pacote de absorventes por mês. Em Manaus, o pacote com 30 absorventes custa em média R$ 25,00 o mais barato, o que resulta em um custo de, no mínimo, R$ 50,00 por mês. O programa Dignidade Menstrual atende mulheres de baixa renda ou em situação de rua. Alunas de escolas públicas também podem ser beneficiadas. É preciso estar inscrita no CAD único e ter um CPF válido. Para retirar o absorvente na farmácia popular, é preciso apresentar um cartão de autorização que pode ser baixado no site do SUS. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 42 minutos. Nós temos uma participação aqui do nosso ouvinte Anderson Penha. Ok, ele está falando o seguinte: olha só, todos os postos de combustíveis aumentaram absurdamente os valores dos combustíveis. Sim, aumentaram. Até o etanol, que não teria reajuste aqui em Manaus, foi aumentado. Os donos dos postos aumentaram para não ter competitividade, né? Gasolina e etanol ali, e pareio. Os órgãos fiscalizadores, né? Cadê, né? Os órgãos fiscalizadores, diz aí o Anderson Penha. Cadê os políticos locais para trabalhar pelo povo? Olha aí o Anderson, né? Procurando, né? As pessoas, os responsáveis aí, né? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas? Ninguém vai fazer nada, ele questiona. Triste essa nossa situação, concordo com você, Anderson Penha, participando aqui do programa 18 horas através do nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Participe também. Mix. Olha só, ainda daqui a pouco você vai conferir aqui no 18 horas as últimas dos bastidores da política local. Atenção, você que é fã da Cíntia Blink. Daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura com ele. Cid Soares, é para hoje à noite, né, Cid? Para a noite de quarta-feira. Previsão do tempo. Olha, atingimos uma máxima de 33 graus hoje, mas teremos mínima de 25, portanto noite fria, noite tranquilinha para nossa temperatura, claro, né? E probabilidade de chuva 67%, não acredito muito, mas se tiver 10 milímetros, e claro, teremos baixa também na umidade relativa do ar para 67%, é o que temos para hoje, Carlão. Mix. Olha só, Cid, as festas de carnaval pelo país começam neste fim de semana. Nossa, aqui foi final de semana passado o desfile das escolas de samba, né? Então, final de semana agora é no Brasil. Começa nessa sexta-feira à noite e se estende até quarta-feira de cinzas, Cid Soares. Mas ainda que seja, né, uma das festas mais tradicionais do Brasil e conhecida mundialmente, o carnaval é ou não considerado um feriado nacional? Assim. Vamos saber quando é que o trabalhador vai folgar ou não na reportagem de André Meirelles. André, com você. Entre blocos de rua, desfiles na avenida, confete, serpentina e a escolha de uma fantasia criativa, o compromisso do folião com o trabalho na empresa não pode ficar de fora do planejamento para o carnaval. Segundo especialistas, muitas pessoas se preocupam com o festejo e esquecem de um fator importante: carnaval não é feriado nacional. Carnaval só é feriado no Rio de Janeiro e em Manaus, que aprovaram leis locais decretando a folga. Nas demais cidades é ponto facultativo e cabe a cada empresa decidir se os funcionários terão folga ou não. Isso acontece porque a União delegou em 1995 a competência para definir sobre a data aos estados e municípios, como explica a advogada especialista em direito previdenciário Daniele Macedo. A
quarta-feira de cinzas marca o fim da folia de carnaval e o início da quaresma para a Igreja Católica, mas a data não é considerada feriado pela lei federal. Assim como a segunda-feira e a terça-feira de carnaval, a empresa pode exigir que seus empregados trabalhem normalmente. Isso porque os feriados civis estão definidos pela Lei 9.093 de 95, que disciplina que são feriados apenas os dias que estão assim declarados por essa lei ou por uma lei estadual. Ainda segundo Daniele Macedo, nas cidades onde o carnaval é efetivamente um feriado legalmente instituído, os funcionários vão ter folga. Nas demais, é ponto facultativo, cabendo ao empregador decidir a folga dos empregados. Dessa forma, o gestor da empresa deve ficar a par de como funcionam as regras trabalhistas, a fim de não incorrer em problemas com seus funcionários. Percebe-se, por conseguinte, que a lei federal determina explicitamente quais são os feriados nacionais. Os outros feriados que a legislação permite aos municípios, é preciso entender que há um limite, no máximo, de 4 feriados por ano. Para os foliões de Manaus, conforme a Lei Municipal número 448, de 11 de novembro de 1998, é feriado na terça-feira de carnaval e na quarta de cinzas até o meio-dia. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Ela conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou em alta de 0,11%, cotado a R$ 4,96. O euro fechou também em alta de 0,32%, aos R$ 5,35. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 2,33%, aos R$ 218.902. E o Ibovespa fechou em baixa de 0,32%, aos 129.998 pontos. Mix. Legal, 6h48. Você era o melhor mix do Brasil. E agora chegou a hora dos bastidores da política local, os bastidores da política amazonense. Cíntia Blink, que já está aqui em nossos estúdios. Cíntia, boa noite. O governador passou o rodo e vetou aí 12 projetos de lei aprovados pelos deputados. Foi um certo... ele não está aprovando muito aí as ideias dos deputados, não. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, olha só, foram 12 vetos, mas um deles foi parcial. Sim. Esse veto parcial, ele é referente a um projeto de lei do Cristiano D'Angelo, deputado que propôs aí que robótica virasse um esporte de competição e assegurasse aos estudantes do ensino fundamental acesso a conteúdo educacional de robótica, mas foi vetado parcialmente. Um que foi vetado totalmente é um que foi bem discutido aí no ano passado, que foi do deputado Felipe Souza. Felipe Souza, que é líder do governo, tá? Portanto, não é nada pessoal, já que há uma relação muito boa entre o governo Wilson Lima e o deputado Felipe Souza. Mas a proposta foi para colocar detectores de metais nas escolas estaduais do Amazonas. Lembra que teve toda aquela polêmica por conta, né, de estudantes que estavam entrando com armado, com material que poderia ferir as pessoas. Inclusive, e até teve problemas, né? Exatamente, teve casos reais disso, né? A gente pôde acompanhar, infelizmente. Mas por que foi vetado? Não necessariamente tem a ver com ser justo ou não a proposta, mas é porque, de acordo aqui com o governo, entrou na iniciativa privada e daí não poderia impor isso à iniciativa privada de criar aí essa instalação de detectores de metais nas escolas estaduais. Então, por conta dessa barreira, esse projeto foi vetado totalmente. Ainda cabe aos deputados estaduais analisarem esses vetos, então eles podem derrubar, mas assim, muito remota a possibilidade de ter uma derrubada de um veto em uma casa que é tão harmônica, não é a palavra? Próxima.
tão próxima, tão amiga tão do colaborativa governo. com o governo, né? E nesse caso aqui, realmente não tem muito o que fazer, porque ainda que o veto caia na Assembleia, ele vai aí para a Justiça e aí realmente as escolas vão conseguir desfazer, porque é uma questão da iniciativa privada e não cabe ao Estado. No caso, vão deixar para lá, então. Vão estar deixando para lá mesmo. Isso aí. E aí tem que ver como é que cuida, então, da segurança. Essa era uma das possibilidades, mas enfim, a história, o problema continua acontecendo, então tem que ver como é que o Poder Legislativo pode atuar e o Estado também, né? O Estado não pode ficar omisso aí diante desse tipo de situação. Se colocar detector nas portas não é a solução possível, qual que é? Vale devolver essa pergunta aí para os parlamentares. Cid, Carlão. Bom, Blinky, deixa eu mudar de casa, mas comentando, claro, né? Vamos mudar. Sobre esse assunto ainda, o vereador Marcelo Serafim, agora ex-líder do prefeito Davi Almeida, já bateu o martelo e decidiu apoiar Roberto Cidade para a prefeitura de Manaus. Confere? Confere. Por que Marcelo Serafim é um nome que a gente traz aqui? Porque ele era líder do prefeito, né, na Câmara Municipal de Manaus. Ou seja, ele e Davi Almeida eram muito próximos, era unha e carne, alma gêmea, sabe? Uma coisa belíssima. O que aconteceu aí? Aí o que aconteceu? O estopim para Marcelo Serafim e para uma série de vereadores, na verdade, mais especificamente assim, 21 além dele, foi justamente que Davi Almeida apoiou o outro Davi, o Davi Reis, para continuar presidente da Câmara Municipal de Manaus, que não foi o que aconteceu, o que aconteceu foi quando se rebelou aí esse grupo e a gente viu Caio André virar o presidente da Câmara, que é o presidente atualmente. E desde então, Marcelo Serafim acabou tendo uma relação muito mais próxima com o governador Wilson Lima do que com o prefeito Davi Almeida. E aí é consequência. De quem o Wilson Lima está mais próximo hoje? De Roberto Cidade. Roberto Cidade, que é um possível pré-candidato à prefeitura de Manaus. Então, Marcelo Serafim vai junto ali, assim como o PSB, né? Que é um partido que também tá um dos tantos partidos que o Wilson Lima tem nas mãos, é o PSB. E Marcelo Serafim fala para todo mundo ouvir que ele não irá encarar aí essa eleição junto a Davi Almeida, mas sim com Roberto Cidade. Cid, Carlão. É surpresa isso para não, né? Não é tão, já era esperado, né? Muito esperado, não só o Marcelo Serafim, como os outros 21 vereadores. E também, bom, tem água para rolar aí, mas eu acho difícil desfazer essa situação. Acho que ali o prefeito conseguiu a proeza de não ter a Câmara nas mãos, como a gente sempre viu acontecer, né? Câmara ser realmente um puxadinho da prefeitura, dessa vez não está sendo. E a Assembleia também, dá para dizer a mesma coisa assim do governo. O Wilson Lima até chegou a enfrentar uma certa oposição no começo da gestão dele, mas hoje ele está muito bem posicionado, digamos assim, dentro da Assembleia e em órgãos de controle, enfim, tá tudo nominado ali. Beleza, Cíntia. Cíntia Blink, vamos agora para os deputados, né? Falamos de vereadores, né? Vamos falar de deputado. Olha só, tem inclusive deputado assumindo aí o comando de um novo partido aqui no Amazonas. E o partido é o PRD, que inclusive, né? PRD é um novo partido? Qual é? PRD é o Partido Renovação Democrática. Renovação Democrática. Resultado da união do Patriota com o Partido Trabalhista Brasileiro. Então é um novo partido. Porque ele é resultado ali de uma fusão de dois, né? Então ele é um novo partido, por isso talvez a gente não esteja tão familiarizado, apesar de ser uma grande sopa de letrinhas e ninguém sabe todas as letras, porque é impossível, nem eu que cubro isso sei. Então, PRD, que é mais um partido e está nas mãos de Wilson Lima também. Por quê? Porque quem está comandando ele no Amazonas é o deputado Felipe Souza, que a gente acaba de dizer, líder do governo dentro da Assembleia Legislativa, portanto, parceiríssimo do governador Wilson Lima. Legal. Mais um dos partidos que estão nas mãos do governador Wilson Lima, o que a gente vai sentir bastante durante a campanha eleitoral. E é isso. Então o governador vem forte apoiando
ajudando aí quem quer que seja, né, no processo, né? Exatamente, ele tem uma chance gigantesca de fazer muitos prefeitos no interior do Amazonas, muitos vereadores em Manaus e talvez até o próprio prefeito de Manaus. Tem que ver, essa disputa aí a gente tem que chegar mais perto para fazer as apostas. Tá chegando aí o Blink. Valeu. É isso, obrigada, até amanhã. Até amanhã. Blink, agora 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Nós temos aí, atenção, você circulando por Manaus, você que vai, né, circular em Manaus, trânsito. Vamos saber aí alguns detalhes de algumas das principais vias da nossa capital. Trânsito agora com Cid Soares. Trânsito. Bom, Carlão, de acordo com o Instituto de Mobilidade Urbana, o trânsito tranquilo na Avenida Eduardo Ribeiro, nas proximidades do relógio municipal, agentes em rota de monitoramento. Com boa fluidez também para o horário, né? Está a Avenida Max Teixeira, na altura da rua São Judas Tadeu, com agentes operando também no local. A rotatória do Produtor, com trânsito intenso, porém, continua fluindo bem. É isso. Mix. Hora 6h56. 18 horas. Esporte. Vamos agora com o nosso giro esportivo, Cid Soares. O que nós temos hoje aí no mundo world futebolístico, Cid Soares? Começar por aqui, né? Vamos chegar aqui com o nosso primeiro. Bom, o Amazonas venceu hoje o São Raimundo por 3-0 e o Manauara goleou Unidos do Alvorada por 5-0 e fica aí com a vice-liderança do grupo B do Barezão. Ainda tem o duelo, né, que acontece daqui a pouco, 19h30, no estádio Gilbertão em Manacapuru, entre Princesa de Solimões e Operário aqui do Amazonas. A partida é válida pela 5ª e última rodada da fase de classificação. O Princesa foi beneficiado pela derrota do Rio Negro, né, para o Nacional ontem à tarde. E com isso, com esses 5 pontos aí, ele garantiu a 4ª colocação do grupo B. E o Vasco da Gama, agora sim, a gente vai falar bem sério sobre isso. Olha, o Vasco fez seu último treino no Rio de Janeiro e já está a caminho aqui de Manaus, com chegada prevista às 8 da noite, horário local. E aqui ele vai enfrentar o Audax lá na Arena da Amazônia pela 7ª rodada do Carioca amanhã. Jogaço. Além dos desfalques de Jair e Paulinho por lesões graves nos joelhos esquerdo e direito, respectivamente, o Cruz Maltino não terá Payet e Veguete à disposição. Isso porque o francês recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. O argentino será poupado, pois inicia período de recuperação de uma fissura na costela. Em contrapartida, os últimos 3 reforços oficialmente anunciados terão oportunidade de fazer suas estreias. No caso, o goleiro Kehler, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o volante chileno Pablo Galdames. Houve a divulgação aí de algumas imagens do gramado da Arena da Amazônia para esse duelo entre o Gigante da Colina e o Audax. A impressão que se tem é que o campo realmente está em ótimo estado, diferentemente da situação lá do Maraca, né? O Vasco não vence há 3 rodadas, sendo 2 empates com Bangu e Flamengo, além de uma derrota para o Nova Iguaçu. Os ingressos para o jogo entre Vasco e Audax em Manaus, pelo Campeonato Carioca, passaram a ser vendidos também na Arena da Amadeu Teixeira, a partir desta quarta-feira. A bilheteria funcionará até as 22 horas. E o jogo de amanhã traz mudanças já na configuração do trânsito em torno da arena. Atenção para as alterações que estão programadas pelo IMU. A Avenida Constantino Neri, sentido bairro Centro, terá interdição entre as avenidas Desembargador João Machado e Pedro Teixeira a partir das 5 da tarde até as 11 da noite. Ao final do jogo, amanhã, a Constantino Neri e Pedro Teixeira serão interditadas até a dispersão total dos torcedores. Portanto, teremos realmente um grande jogo. Como falou o Carlão, se você não comprou seu ingresso, corre pra lá que até as 22 está valendo. Vai dar 40 mil? Que nem... Não sei. Eu não posso nem dar palpite, mas que eu vou estar lá. Paulo Castro estará lá. PG vai estar lá. Estaremos lá. Isso é um grande jogo. Vamos conferir, claro. É isso? É isso. Valeu, Cid Soares, em mais uma edição aí do Giro Esportivo. Mix. Muito bem, agora às 6 horas e 59 minutos, partimos direto para o nosso editorial, 18 horas, Carlão. Editorial 18 horas. Já está mais do que clara e evidente uma nova e grave crise na saúde pública do Amazonas. Todos os dias são publicadas notícias apontando os problemas. A maioria das denúncias vem das procuradorias da área de defesa da saúde do Ministério Público. Incansáveis promotoras e promotores tentam fazer com que a lei seja respeitada e cumprida. E as soluções por parte do governo, se é que estão sendo tomadas, parecem não trazer respostas positivas. A situação só se agrava. E agora
agora o noticiário passa a mostrar casos de qualificação e contrato de organizações sociais suspeitíssimas para gerir unidades de saúde no estado. Os casos já começaram a ser denunciados à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas, que tem poderes para propor e cobrar soluções para os problemas na saúde e até esclarecer as denúncias de irregularidades. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite. Boa noite, Carlão. Até amanhã. A todos uma boa noite. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.